Olá, eu sou Marlon Marques e hoje o Comunhão Entrevista conversa com Karen Bomilcar. Além de ser a autora do livro Corpo como Palavra, que é lançado pela Mundo Cristão, ela também é psicóloga com formação na Faculdade Mackenzie em São Paulo e também é formada em teologia. Obrigado, Karen Bomilcar, por atender o convite da Comunhão para a gente conversar um pouco, não só sobre o seu livro Corpo como Palavra, mas também sobre os vários aspectos da saúde, do corpo, da alma e do espírito. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite, um prazer estar aqui. Para começar então, eu queria que você explicasse, desse uma breve introdução sobre quem você é, qual é o tipo de trabalho que você designa, além de ser autora do livro Corpo como Palavra. Bom, a minha formação é em psicologia, fiz faculdade de psicologia, fiz pós-graduação em psicologia hospitalar, então para trabalhar na área da saúde, na saúde pública, né? Trabalho num hospital público aqui na cidade de São Paulo e também fiz meu mestrado em teologia, né? Para poder dialogar as questões da saúde com as questões da fé e servir também nas igrejas locais nessa temática. Tá certo. Em seu livro Corpo como Palavra, que aliás, pessoal, é um livro muito curioso, muito importante, tem vários conceitos ali que serão inéditos para você. No seu livro Corpo como Palavra, você usa um termo chamado teologia do corpo. O que isso significa? Você pode dar uma explicação para a gente? Bom, a ideia de trabalhar a questão do corpo nesse livro tem a ver com essa trajetória que eu acabei de mencionar, tanto no mercado de trabalho quanto na igreja, de entender que a fé cristã tem uma dificuldade de lidar com as questões relacionadas ao corpo, né? Então, por isso esse termo teologia do corpo, não é um termo novo, mas dentro das igrejas protestantes se perdeu um pouquinho, né? A gente vê mais a teologia do corpo sendo dita na tradição católica, por exemplo. Mas a ideia da teologia do corpo é pensar nessa questão do corpo físico e da união dos conceitos de alma, corpo e espírito, né? Pensando, então, a partir da fé, sobre a nossa relação com o corpo. Já que você é psicóloga, né, então trabalha diretamente com saúde, já disse, no Hospital da Rede Pública em São Paulo, eu queria te perguntar, Karen, o que é saúde, né, porque isso é muito amplo, e qual é o conceito bíblico de saúde? A OMS fala de saúde como esse conceito de bem-estar completo, né, entre a saúde física, emocional, espiritual, né, todos os aspectos que dariam para a gente um bem-estar, né? Então, esse conceito mais amplo de saúde. E o que eu tento trazer nesse livro é uma reflexão sobre outros conceitos de saúde, né, que incluem um paralelo com aquilo que a Bíblia coloca como a saúde. Então, eu trago como a premissa, né, um conceito de um autor americano chamado Wendell Berry, que fala sobre saúde como pertencimento, como vinculação. Então, a gente não pensar só nessa questão individual de saúde, né, desses conceitos que a OMS traz, mas também pensar na saúde como a comunhão, como uma coisa mais ampla, né? Como esse conceito de que estamos todos conectados, todos vinculados, né? E só teremos esse bem-estar uma vez que todos tiverem acesso a esse bem-estar. Muito curioso isso, porque a cada ano que passa, a cada década que passa, a gente entra cada vez mais numa era de individualismo, né? Então, a gente está indo na direção oposta da coletividade que você explicou que seria o ideal para que todos tivessem saúde e comunhão. Exatamente, eu acho que nesse tempo que a gente vive, resgatar os aspectos comunitários e coletivos é fundamental, né? E eu acredito de verdade que a igreja tem um papel muito importante nesse resgate, né? A igreja como comunidade, a igreja como organismo vivo, né? De se contrapor a essa mensagem que a sociedade traz e que também já permeou as nossas comunidades, né? De individualismo, de individualidade mais exacerbada, com esse conceito de conexão, né, de coletividade. Um dos pontos curiosos do seu livro, eu repito, tem vários,
Você explica... Todo mundo conhece a palavra shalom no hebraico, todo mundo deseja shalom, né? Quando está na igreja, né? A gente fala shalom, irmão, o irmão fala shalom. Mas você explica um conceito de shalom que é muito mais profundo e muito mais significativo e que se correlaciona com a saúde. Você pode nos dar pelo menos o cerne disso, porque é um conceito muito profundo? Como você mencionou, é um conceito hebraico, né? O shalom está muito presente na tradição judaica e também na tradição cristã, na tradição judaico-cristã, né? Onde a palavra de Deus nos coloca esse desejo do coração de Deus para a humanidade, né? Na criação desse bem-estar, né? Como se o shalom correspondesse de fato ao conceito de saúde, o conceito bíblico de saúde, né? E esse bem-estar, ele não diz respeito apenas ao corpo físico individual, né? Ele diz respeito ao corpo de Cristo, ao nosso corpo como humanidade, né? Como coletivo, e ele une os conceitos também do ambiente, né? Do cuidado com a natureza, do cuidado com a criação, tudo aquilo que foi criado pertence a si mesmo, né? Foi criado por Deus e o desejo do resgate, da restauração de Deus é para tudo isso, né? Então, é esse conceito mais amplo de Shalom que vem aí da cultura hebraica. Bom, já que a gente está falando de bem-estar, né, fica sempre aquela pergunta, né? Deus está preocupado, interessado, tem um compromisso com o bem-estar do seu povo? Eu digo isso levando em conta as aflições que os apóstolos passaram, que outros cristãos na construção da igreja histórica passou, né? E a questão que fica permeando a cabeça do cristão hoje é: eu preciso ter um bem-estar porque eu sirvo a Deus, e se eu sirvo a Deus, Ele vai me dar algo. Deus está preocupado com o nosso bem-estar? Eu acho que a questão é diferenciar o conceito de bem-estar, talvez, do conceito de felicidade, que é o conceito que está divulgado amplamente hoje em dia, né? A Bíblia não fala para a gente que a gente vai ser feliz o tempo inteiro, né? E que tudo que a gente fizer vai dar certo, e que a gente não vai ter sofrimento na terra. Eu acho que é importante a gente lembrar que a gente vive num mundo caído, né? Num mundo permeado pelo pecado, em necessidade de restauração e de redenção, que é o plano de Deus para a humanidade, né? Então, o compromisso de Deus conosco é a presença, é a companhia. Esse é o compromisso de Deus conosco, né? Deus não disse para a gente que a gente teria um bem-estar nesse conceito que a sociedade coloca de felicidade o tempo inteiro, né? Inclusive, a nossa fé passa pela cruz, passa por uma experiência de sofrimento, né? Então, eu acho que o compromisso que a gente precisa lembrar é que o compromisso de Deus é com a presença, é a companhia. Ele nos prometeu estar conosco no vale da sombra da morte, estar conosco nos momentos de dificuldade. O que a gente vive, né, quando a gente proclama a boa nova do Evangelho e a gente diz para as pessoas que Deus pode restaurar a vida das pessoas, o que a gente está proclamando é essa esperança de que, de fato, Deus age ainda hoje no mundo, né, fazendo essas restaurações no nosso cotidiano, né, e isso sim nos leva, muitas vezes, a um bem-estar nesse sentido, né, a ter saúde da forma como eu estou colocando aqui, né, saúde nas nossas relações, saúde emocional. Então, eu acho que dentro desse conceito a gente precisa diferenciar o que é o bem-estar da felicidade e outras derivações que a gente ouve hoje em dia. Bom, e já que a gente está falando que tem que diferenciar um conceito do outro, né? Então isso requer estudo, isso requer instrução. Minha pergunta é justamente essa: você acredita que em algum grau falta instrução para os pastores, para os líderes, sobre esse tema, o tema da saúde, o tema do bem-estar, o tema do corpo, o tema da completude, né, da comunhão? Você acha que falta instrução? Eu acho que falta instrução, falta interesse, muitas vezes, de se debruçar sobre esse assunto, não só das lideranças, né? Eu acho que do cristão em si. A gente tem uma jornada nossa, que, é claro, é conduzida e auxiliada pelas lideranças, mas ela é uma jornada muito pessoal, né? Na nossa busca com Deus, na nossa dedicação, a nossa vida devocional, esse é um compromisso nosso, pessoal com Deus, né? Então, eu acredito que a gente precisa voltar para o evangelho puro e simples, como diria o C.S. Lewis, né? O cristianismo puro e simples, voltar para essas bases, né?
para a gente entender, então, para que fomos criados, qual é o desejo de Deus para nós, né? Porque muitas vezes as nossas comunidades elas replicam um discurso, né? Um discurso triunfalista, um discurso de autoajuda, né? E eu acho que a gente precisa ser cada vez mais realista, né? Um realista esperançoso, mas um realista de entender a nossa situação no mundo caído, entender qual é o papel de Deus na nossa vida, né? E a razão da nossa esperança, como é que a gente pode, então, abrir espaço para esse trabalho de Deus no mundo e ser esse instrumento de Deus no mundo para promover saúde, né? Para promover a integração. A gente precisa ser mais honesto com as nossas vulnerabilidades, então, buscar conhecimento da palavra e buscar comunhão com Deus, né? Correto. E falando de saúde, não tem como não falar, né, da outra parte, do adoecimento, né? Qualquer que seja o adoecimento, ele traz implicações espirituais? Eu acho que a gente tem que tomar realmente cuidado em falar sobre essas questões do adoecimento, porque ainda há hoje em dia, em algumas vertentes dentro da igreja, essa ideia de que a gente adoece por conta do pecado, que a gente adoece porque a gente fez alguma coisa, né? E quando a gente resgata a teologia do corpo, a gente percebe que nós somos vulneráveis mesmo, né? Os adoecimentos se misturam, mas não necessariamente é relação de causa e efeito. Muitas vezes a gente adoece, né? Agora, quando a gente adoece fisicamente, que eu acho que é nessa direção que a gente está falando, existe um impacto de ordem emocional e de ordem espiritual, né? Existe um impacto de ordem emocional porque a gente entra em contato com as nossas emoções de uma forma mais intensa, a gente muitas vezes se percebe finito, limitado, vulnerável. Então, eu acabei de falar sobre as teologias triunfalistas, às vezes a gente está lá na nossa vida comunitária, quase no céu, na terra, né? E de repente o nosso corpo adoece e é como se a gente descesse literalmente para o nosso corpo, né? E falasse, nossa, eu sou vulnerável, eu sou finito, né? E isso tem um impacto emocional. E um impacto espiritual no sentido de que ele nos coloca diante das nossas questões primárias. Então, qual é o sentido da vida mesmo? Como é que a minha fé em Deus muda ou não muda mediante essa realidade? Como é que eu aprofundo a minha relação com Deus? Então, nesse sentido, eu acho que sim, todo adoecimento físico tem um impacto emocional e um impacto espiritual. Bom, então tá claro que o adoecimento ele não é fruto do pecado ou fruto de uma ação que não foi retribuída a Deus e aí Deus puniu a pessoa, porque é o que algumas pessoas pensam. E aí, inclusive, eu vou ler um trecho do seu livro aqui, Karen, que diz o seguinte: em nosso contexto latino-americano e particularmente no Brasil, fazemos parte de uma cultura religiosa sincrética e supersticiosa que, de maneira velada ou não, ainda crê na lógica da retribuição, segundo a qual, quanto mais trabalhamos para Deus, mais Ele nos recompensará. Ou seja, essa ideia de que se fizermos algo para Deus, teremos algo em troca. Se não fizermos, podemos então aí incorrer, né, em adoecimentos, sofrer todo tipo de empecilhos. Como romper com esse ensino, visto que isso já está na nossa cultura, já está na forma como aprendemos dentro da igreja? Como que a gente pode romper sem também, obviamente, desrespeitar, né, os nossos patriarcas da igreja, né? Como que a gente pode trazer esse ensino de uma forma mais abrangente e saudável? Eu acho que é importante a gente pensar, continuando a questão anterior, né, que o adoecimento, a morte, eles são fruto dessa experiência nossa original do pecado lá atrás e da vida no mundo caído. Então, a gente não foi criado para a morte, a gente não foi criado para isso, né? Mas houve ali um evento que fez com que a gente hoje vivesse nessa condição, né? Então, eu acho que é mais uma questão de origem do que uma questão do que a gente faz, como eu falei, né? Então, não é porque você fez uma coisa assim que o adoecimento aconteceu na sua vida, na sua casa, enfim. Como é que a gente faz, então, para talvez esclarecer um pouco desse conceito que eu coloquei do sincretismo e das crenças que a gente tem, né? A gente, de maneira geral, no Brasil,
e aí eu digo não só dentro da vertente cristã protestante, mas, né, em todos os ambientes, tem essa impressão de que a nossa relação com Deus é na base da troca, né, de que eu preciso fazer tudo certo para ter um resultado da bênção de Deus, né? Então, como é que a gente faz para mudar um pouco essa visão? Eu acho que, de novo, revisitando a palavra de Deus e relembrando que a gente vive pela graça, que a gente foi salvo pela graça. Isso não significa viver uma vida irresponsável, não significa fazer tudo o que você quer sem consequência, né? Mas significa entender que tem uma dimensão que é do mistério. Eu posso fazer tudo corretamente e, de repente, eu tenho uma questão genética que me coloca numa situação de adoecimento físico ou psíquico, né? Ou até espiritual, dependendo de como eu estou lidando com as questões aqui espirituais. Mas é tentar entender que nós estamos vivos pela graça, né? O Senhor nos sustenta e nós temos uma coisa que precisa ser relembrada dentro da igreja. Nós não somos anjos, nós somos humanos, né? Nós somos seres humanos, a nossa condição humana é comum a todos nós, é comum aos cristãos, aos não cristãos, né? A nossa questão nós temos um Salvador, um Redentor, uma esperança, nós cremos nisso, que tem um Deus que intervém no mundo, né? Mas as contingências estão aí para todos. Então, como é que a gente vive nesse mundo, nessas contingências, cultivando a nossa fé, né? E aí é um lugar assustador de ficar, né? Para qualquer ser humano, porque aí você diz assim, tá? Então por que eu me relaciono com Deus se ele não me prometeu bênção sem fim, se ele não me prometeu salvar o meu filho de uma situação difícil, se ele não prometeu curar a minha doença, né? Ele pode e faz muitas vezes, né? Mas a gente tem que lembrar que a nossa história de vida, ela faz parte de uma narrativa muito maior, né? A nossa vida não é vivida apenas para a gente. Nós não estamos aqui, e aí voltando no conceito do bem-estar, né? A gente não veio ao mundo apenas para ser feliz, né? A alegria faz parte da experiência humana, mas não é a única coisa. A gente faz parte de um plano divino, a gente faz parte de uma narrativa do povo de Deus, né? Então, eu acho que o papel da gente é voltar para essas coisas simples e complexas, né? Simples, mas complexas do Evangelho, né? De entender para que nós somos criados, o que é que a gente está fazendo aqui, né? E como é que a gente vive essa relação de dependência com Deus e de interdependência uns com os outros, né? Então, é por aí que a gente vai desconstruindo esse pensamento mágico, né? Essas crenças de que, enfim, de que se eu fizer tudo isso, ou que se eu juntar determinadas características, eu vou produzir uma bênção, eu vou produzir alguma coisa. Não, é graça. Aí é verdade, Karen, porque quando a gente ouve, né, que alguma pessoa está doente na nossa comunidade, né, a gente tem que orar por ela, por cura, obviamente, pedindo a misericórdia de Deus, que Ele intervenha e que Ele faça a vontade dEle. Afinal, Ele é o Deus e nós somos os servos, né? Então, não é o oposto, né? Ele não é o nosso ídolo, o qual a gente vai lá e exige e demanda, né? A gente sempre ora pedindo piedade, pedindo misericórdia, mas como o próprio Cristo disse, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade. E aí, ele padece na cruz. Eu acho importante, Marlon, pensar que a gente faz parte dessa experiência de fé, né? Mas a nossa relação, ela não é uma relação com um conceito, não é uma relação com uma religião, é uma relação com uma pessoa. A gente se relaciona com a pessoa de Jesus. Então, no meio dessas experiências de adoecimento, de sofrimento, né? Como é que a gente foca a relação? Né? Como é que eu me coloco diante de Deus? Claro, colocando os meus desejos, né? Poxa, Senhor, eu quero ser curado, né? Eu quero que alguém da minha família seja curado. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo, eu não quero ver alguém passando por essa experiência. Mas, Senhor, faça companhia para mim e fale comigo. O que o Senhor quer de mim nesse período? Como é que o Senhor quer que eu viva essa experiência? Né? Essa experiência de dificuldade, essa experiência de sofrimento, né? E quando a gente se lembra, não só pelo adoecimento físico, mas em outras situações da vida, quando a gente se lembra que nós somos de fato finitos aqui, né? Somos eternos, mas somos finitos nessa nossa experiência aqui, até que o Senhor volte, até que as coisas sejam restauradas, isso nos dá uma percepção de responsabilidade com a vida, né? De viver melhor as nossas relações,
de amar as pessoas de uma maneira mais profunda, né? Então, essas situações difíceis também fazem parte da nossa experiência espiritual como uma bênção de alguma forma. Karen, você é psicóloga, então essa pergunta, muito possivelmente você já ouviu ela diversas vezes e eu quero reiterar ela porque eu acredito que é importante. Que dados da OMS apontam um aumento expressivo de pessoas sofrendo, né, de depressão nesses últimos 2 anos, e isso coincide com o período da pandemia, né, onde todo mundo, né, em todas as regiões do mundo, passaram por muitas dificuldades. Mas só que muitos não sabem como encontrar alívio para essas aflições, né? Como que a gente pode apoiar um amigo, um familiar, um conhecido que está nesse momento passando por esse tipo de adoecimento? Um adoecimento oriundo de depressão ou de ansiedade, dessa sorte psicológica. Bom, como você mesmo mencionou, o aumento da depressão e da ansiedade tem sido intenso no mundo inteiro, mas o Brasil lidera, o Brasil é campeão, a gente infelizmente é campeão nas piores coisas muitas vezes, nas coisas mais difíceis, né? Então o Brasil está lá no ranking altíssimo de índice de depressão e ansiedade. E uma questão de depressão e ansiedade, eu acho que a primeira concepção que a gente precisa ter é de que tanto a ansiedade quanto a depressão são coisas multifatoriais, ou seja, são vários fatores que fazem com que uma pessoa tenha um quadro de ansiedade e depressão. Não é uma coisa nem outra. Pode ser uma coisa orgânica, fisiológica, pode ser um fator, uma perda, pode ser, enfim, pode ser várias coisas. Então, eu acho que o primeiro cuidado é fazer essa escuta, e eu falo disso também no livro, né, uma escuta atenta, uma escuta para esses fatores. Que fatores são esses, né? Segundo, a gente viver uma vida comunitária mais autêntica, né? Uma vida relacional mais presente, estar próximo das pessoas, né? Para ouvi-las, para ajudá-las, né? E fazer os encaminhamentos necessários. E aí eu faço um clamor para a igreja, né? A igreja precisa parar com essa ideia de que tudo que diz respeito à medicina, à psicologia, tudo é inimigo da fé, né? Então, a gente precisa entender esse campo científico como um campo que pode ser complementar e nos ajudar também. A gente não está dizendo que a medicina e a psicologia são maiores do que a experiência de fé, são melhores do que a experiência de fé. O que a gente está dizendo é, se você tem uma doença, seja ela orgânica ou emocional, você vai ao médico muitas vezes. Não sempre, você não vai sempre precisar de um médico. Mas em alguns casos, se é uma depressão ou uma ansiedade de causa orgânica, você vai precisar tomar um remédio. Ou se você tem alguma outra questão que precisa ser tratada, você também vai procurar uma terapia, né? Isso não significa que isso só é exclusivo, né? Então, nesse sentido, fazer os encaminhamentos necessários. E como comunidade, eu acho que é fazer essa escuta, né? Viver essa vida comunitária mais autêntica, mais presente, né? Sair um pouco dessa ideia de que a igreja é aquele evento que acontece no domingo ou no sábado, né? A igreja é um corpo vivo, né, que se relaciona. Então a gente precisa viver as relações. Karen, você tocou num ponto muito importante, que é essa relação da ciência com a fé. Isso por muito tempo tem sido tabu, mas não dá mais no século XXI a gente tentar dividir as duas coisas, até porque em Colossenses a gente vê que está escrito, né, o apóstolo escreve que em Cristo estão escondidos todo o conhecimento e toda a ciência. Então é a partir dele que nós seguimos, e a ciência, ela, obviamente, ela tem os seus avanços, mas ela tem os seus avanços no mundo o qual Deus criou, né? Então a gente não pode mais fazer essa dissociação que era feita no tempo medieval, né? É um absurdo mesmo. Eu reitero que, assim, o que a gente está dizendo não é que um se contrapõe ao outro, né? Então, como a própria palavra diz, a gente precisa reter o que é bom, né? Óbvio, eu vou questionar determinadas coisas dentro das teorias psicológicas, coisas que não fazem sentido. Muitas delas fazem sentido, nos ajudam a entender o comportamento humano, né? A entender a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Da mesma forma, a medicina, né? Ainda existe, e aí esse estigma, esse tabu, ele não é só dentro da igreja. Muitas vezes fora da igreja a gente ainda tem um estigma com coisas relacionadas à saúde mental, né? Mas a gente precisa entender que o nosso corpo, é isso também que eu trago no livro, ele é uma conexão. Então, eu não tenho como eu tratar só a minha saúde física, às vezes, e não cuidar da minha saúde espiritual, da minha saúde emocional,
né? Inclusive saúde espiritual e emocional caminham juntas muitas vezes, né? A gente vai amadurecendo junto as nossas emoções e a nossa vida de fé. Então, ter esse olhar mais aberto, mais gracioso para isso e para as pessoas. Tá certo então, Karen. Caminhando aqui já para o final, minha pergunta é como que o seu livro Corpo como Palavra, que está sendo lançado pela Mão do Cristão, pode auxiliar, beneficiar as pessoas que forem, né, ter acesso a ele, lerem, e também onde eles podem encontrar o livro para comprar, obviamente. Bom, eu escrevi o livro, ele veio de um trabalho que eu já tinha feito do mestrado, mas eu transformei ele em livro com a ideia de qualquer pessoa, de que qualquer pessoa nas nossas comunidades possam ler esse livro, né? Possam ler esse livro para se cuidar melhor, né? Para cuidar melhor das outras pessoas, né? E para se apropriar mesmo dessa vida, desse mundo criado, né? A gente foi criado num mundo com realidades presentes, né? E num corpo físico. Então, como é que a gente vai lidar com isso, né? E prestar atenção nisso? Então, a minha ideia é que ele seja acessível para todas as pessoas. A gente fala muitas vezes que as lideranças precisam ler determinadas coisas, mas o que eu gostaria é que qualquer pessoa, que não necessariamente líderes, tivessem acesso ao livro, né? O livro está disponível em todas as livrarias online e livrarias físicas mesmo. Vocês podem encontrar no site da editora Mundo Cristão também. Então, eu espero que seja uma boa leitura, né, e que ajude a gente a se cuidar melhor e a se conectar melhor, né, e testemunhar melhor também do amor de Deus para as pessoas, com a forma com a qual a gente se cuida, né, e honra o nome de Deus quando a gente cuida do mundo e cuida da gente. Olha, pessoal, eu já li um trecho do livro, pretendo ler ele todo. Tem muitos conceitos ali que são riquíssimos, são conceitos até disruptivos, eu diria, porque não estamos acostumados a tratar da saúde dentro do contexto da igreja. Então, eu quero aqui reforçar, né, o convite para que você leia o livro da Karen Bumilcar, Corpo como Palavra. Karen, muito obrigado pela entrevista e que Deus te abençoe. Obrigada, Marlon. Obrigada a todos da comunhão pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu espero que essa leitura seja útil para vocês, seja um motivo de reflexão e de se aproximar de Deus para viver melhor nesse mundo, né? Amando a Deus e amando as pessoas. E aqueles que quiserem trocar alguma ideia ou falar alguma coisa depois que lerem o livro, pode me procurar nas redes sociais, lá no Instagram, @KarenBumilcar, ou se não no Facebook também. Aguardo vocês aí para a gente conversar. O Comunhão Entrevista vai ficando por aqui. E se você quiser assistir outros conteúdos como esse, basta acessar o nosso canal no YouTube ou nos encontrar nas redes sociais. Você também pode acessar o nosso portal comunhão.com.br. Até a próxima!